Você já pensou que está apenas rolando no celular, fazendo compras online, trabalhando sem parar ou assistindo séries para passar o tempo? Mas e se eu te dissesse que tudo isso não é apenas um hábito simples, e sim uma forma de fugir, não de algo externo, mas de algo interno, uma dor antiga, uma memória que sua mente prefere esconder, mesmo que você não perceba. Você já parou para observar seus próprios hábitos? No cotidiano corrido, muitas vezes confundimos distração com descanso. Mas você já percebeu como é fácil buscar algo para fazer toda vez que sente um vazio? Será que esse impulso de pegar o celular, maratonar séries ou preencher cada instante não esconde uma tentativa de evitar ficar a sós com as próprias emoções? Pare e se pergunte: quando foi a última vez que ficou só com seus pensamentos, sem pressa de silenciar aquele incômodo? No silêncio profundo, nossas dores e verdades antigas costumam aparecer, e é natural sentir medo desse confronto. Eu levei muitos anos para perceber isso. No começo achava que minha rotina intensa era por orgulho, pelo desejo de ser produtivo e eficiente. Mas, no fundo, era medo do silêncio, do que minha mente revelaria se eu parasse. Todos os pensamentos não ditos, as emoções sufocadas e dúvidas enterradas. Por que temos tanta dificuldade em simplesmente estar em silêncio? Vivendo em um mundo ruidoso, o silêncio pode parecer desconfortável. Ele revela medos, mágoas, inseguranças, aquele sentimento guardado nos cantos da mente, esperando atenção que nunca chega. Talvez seja por isso que preferimos o ruído constante, para que, na ausência do barulho, nossas dores não ocupem o centro do palco. O médico canadense Gabor Maté nos provoca com uma pergunta poderosa. Não devemos perguntar, por que o vício? E sim, por que a dor? Olha, muita gente não se vicia por prazer ou diversão, mas sim para aliviar uma dor profunda. O cérebro ferido funciona como um alarme de incêndio quebrado. Ele apita o tempo inteiro, mesmo quando não tem fogo nenhum. E aí, a gente busca de tudo para desligar esse alarme. Beber, usar redes sociais em excesso, trabalhar demais. Cada uma dessas ações gera uma pequena dose de dopamina. Um remédio temporário, sabe? Um like no Instagram, uma compra impulsiva, um episódio final visto madrugada adentro. Tudo isso parece inofensivo, mas, quando essas coisas viram as únicas formas de lidar com o desconforto, a dor interna permanece, esperando só a hora certa de voltar. Existe um ciclo perigoso, né? A dor antiga leva à fuga. A fuga traz um alívio temporário, mas isso acaba criando novos problemas, que geram ainda mais dor. E aí o ciclo recomeça. E o cérebro, coitado, acredita mesmo que está ajudando. Na verdade, ele só está tapando um vazamento com fita adesiva. Você já sentiu que, antes mesmo de uma discussão, já estava exausto só de imaginar o que poderia acontecer? Já abriu mão do próprio desejo apenas para manter a paz? Ou, por outro lado, sente que qualquer crítica é um ataque ao seu valor pessoal? São estratégias aprendidas. Sobreviver para não se machucar mais. Pare um momento e pense. Você já sentiu um cansaço profundo, dores pelo corpo, enjoo constante ou palpitações, mesmo quando seus exames médicos não mostram nada? Esses sinais podem ser o corpo tentando contar uma história que a mente esqueceu. A ciência chama isso de somatização, quando traumas emocionais não resolvidos se manifestam em sintomas físicos reais. Na natureza, um veado que escapa de um predador treme, corre e se sacode para liberar a tensão. Mas nós, humanos, aprendemos a engolir o choro, a não liberar nosso medo e angústia. E assim carregamos tudo isso dentro do corpo, como uma panela de pressão sem válvula de escape. É comum sentir dores lombares persistentes, sem causa aparente, enxaquecas repentinas, tonturas, náuseas ou até insônia, além de uma fadiga que nem mesmo 12 horas de sono podem curar. Você já se pegou fugindo de uma conversa importante apenas para evitar sentir o desconforto que sabe que viria? Eu mesmo achava que meu corpo era fraco e estava falhando comigo. Hoje entendo. Ele estava gritando para que eu o escutasse, como se dissesse, me olha, ou eu caio. Você é daquelas pessoas que dizem sim quando querem dizer não? Que vivem pisando em ovos, tentando não desagradar os outros? Que mudam seu jeito de falar dependendo de quem está na sala? Isso talvez não seja timidez, mas um antigo modo de sobrevivência.
Imagine um coelho cercado por lobos. Ele não pode fugir nem lutar. O que faz? Tenta ser amigável, fica parado, age inofensivo. Essa é a resposta de apaziguamento. Nos humanos, isso se chama fawning, um padrão aprendido na infância, especialmente em lares caóticos ou ambientes onde não éramos ouvidos. Imagine alguém que, para evitar conflitos, aceita tarefas a mais no trabalho, concorda em encontros familiares mesmo quando gostaria de descansar, ou nunca diz não por medo de desagradar. Esse acúmulo de pequenos sims contra a própria vontade resulta em uma exaustão silenciosa, que muitas vezes passa despercebida para os outros, mas não para você. É comum apresentar dificuldade em impor limites, sentir culpa constante e viver tentando agradar e, assim, acumular desgaste emocional silencioso. Ser gentil demais não é um defeito, mas pode ser um escudo. Uma armadura criada para sobreviver, mas que, no presente, impede que você viva plenamente. Seu corpo não te trai, está tentando te salvar. Seu cérebro não está quebrado, só está usando ferramentas antigas para lidar com feridas que ainda doem. A cura é um processo e começa com um passo: ouvir a si mesmo. Você já tentou ser tudo para todos e, no final, não sobrou nada de você? Por muitos anos acreditei que ser gentil era minha maior virtude, até descobrir que era uma armadura forjada na infância quando dizer sim era mais seguro do que expressar meus desejos. Cresci em uma casa onde agradar era sinônimo de paz e não significava punição emocional. Aos poucos, fui me moldando a tudo que não fosse eu. Em ambientes instáveis, gritos, críticas constantes e rejeição, nosso cérebro aprende a estratégia mais eficiente para sobreviver: agradar. Funciona como mágica. Você evita conflitos, ganha um sorriso e escapa da dor. Mas aquilo que era uma tática de emergência torna-se um modo de vida. Então vem a armadilha. Você se torna especialista em detectar o humor alheio, antecipar necessidades e evitar confrontos, mas perde o contato consigo. A vida vira um campo minado emocional. Quando você tenta amar, acaba repetindo os mesmos padrões, né? Você se relaciona com pessoas críticas, distantes e imprevisíveis, porque de alguma forma seu cérebro acha que isso é normal. Isso se chama compulsão à repetição. É uma tentativa inconsciente de resolver o que ficou pendente lá no passado. Você cresceu ouvindo um pai que dizia: "Você nunca faz nada direito." E hoje, sem perceber, se atrai por parceiros que te fazem sentir exatamente assim. Não é porque você gosta disso, mas porque seu cérebro pensa: "Agora eu vou conseguir ser aceito." Mas o jogo, na verdade, é manipulado. Você tenta montar um quebra-cabeça com peças faltando. Quando alguém se aproxima demais, seja com uma crítica leve, um toque no braço ou até mesmo um elogio suspeito, seu corpo reage como se estivesse em guerra. É como se tivesse cercado a si mesmo com uma cerca elétrica invisível, uma defesa hipersensível que transforma comentários simples em ataques pessoais. A ciência explica que esse sistema nervoso está tentando te proteger de novas feridas, como se seu cérebro gritasse perigo, mesmo quando só uma folha caiu no chão. Pessoas com esse alarme emocional ativado vivem em estado de alerta constante. Quem está ao redor nem sempre entende, pois as cercas são invisíveis, mas as descargas são reais. Você acha que está exagerando? Talvez. Mas seu corpo acredita que está salvando sua vida. Você revisa mensagens várias vezes? Interpreta silêncios como rejeição? Ou evita vínculos profundos porque sente que uma hora tudo desmorona? Esse pode ser seu cérebro tentando antecipar uma dor que ele acha inevitável. Você se afasta antes de se apegar. Recolhe o afeto antes que ele suma. Cria muros, não por frieza, mas por medo. Quando alguém que devia cuidar de você trai ou machuca, o cérebro registra isso como um trauma profundo. E, para se proteger, ele escreve um manual invisível. Nunca confie demais, sempre espere o pior. Você cresceu vendo sua mãe chorar escondida, confiando em quem a magoava. Aprendeu que o carinho tem prazo de validade e que a alegria sempre é seguida pela perda. Para evitar o desmoronamento, você se sabota, rejeita antes de ser rejeitado e sufoca o afeto antes que floresça. É como se eu estivesse sempre esperando o teto cair, mesmo em dias ensolarados. Esses padrões não significam que você está quebrado,
mas que seu cérebro é inteligente, embora preso num passado doloroso. O primeiro passo para sair desse ciclo é reconhecer, o segundo é perdoar, e o terceiro é reescrever sua história, com limites saudáveis, escolhas conscientes e compaixão por quem você foi. Alguma vez já sentiu que o mundo está contra você, mesmo quando tudo está aparentemente bem? Às vezes, interpretamos a desconfiança como um instinto, mas e se for trauma? Imagine estar em um churrasco com amigos, tudo leve, risadas, e de repente um comentário inocente dispara seu alarme interno. Você não sabe o motivo, mas sente o estômago travar e o peito apertar, como se algo ruim fosse acontecer. Por muito tempo achei que isso era sensibilidade, mas percebi que interpretava a gentileza como ameaça, carinho como manipulação e elogios como armadilhas. Quando alguém que deveria cuidar de você machuca, especialmente na infância, o cérebro grava uma lição: não confie. E aí, para se proteger, cria um detector hiperativo de traição, que dispara mesmo com ameaças pequenas ou até imaginárias. Ele não distingue perigo real de memória dolorosa. Qualquer mudança de tom, ou até um silêncio diferente, ativa toda a defesa. Você cresceu ouvindo promessas que nunca eram cumpridas. Depois eu te levo, você é minha prioridade. Mas olha, o depois nunca chegava. Hoje, quando ouve pode confiar em mim, só pensa: essa eu já ouvi antes. Você interpreta tudo como ameaça, afasta-se dos relacionamentos ou tenta controlar tudo para não perder o controle. Ou pior, se envolve em relações tóxicas porque seu cérebro confunde dor com familiaridade. Muita gente vive assim, achando que é azar no amor ou problema social, mas na verdade está reagindo a fantasmas do passado com intensidade no presente. Você não está sabotando sua felicidade, está usando um mapa antigo para tentar se proteger. Talvez em uma conversa, sua mente trave e corpo fique rígido, não por fraqueza, mas porque seu cérebro acionou o modo congelar. Além do lutar e fugir, há um terceiro modo de sobrevivência: congelar. Eu me lembro da primeira vez que congelei diante de um chefe agressivo. Queria reagir, mas fiquei paralisado. Pensei que era fraqueza, mas era meu cérebro tentando me proteger. Em casos extremos, o cérebro pode se desligar da realidade, dissociação, para escapar da dor emocional. Se você já viveu isso, não se envergonhe. É uma resposta automática de sobrevivência, muitas vezes presente desde a infância. Já tentou falar sobre suas emoções e não encontrou as palavras? Sentiu-se vazio mesmo em momentos marcantes? Isso pode ser alexitimia, dificuldade de identificar e expressar sentimentos. Não é que você não sente, mas não consegue nomear suas emoções. É como assistir a um filme sem legenda. Dores físicas sem causa aparente, tensão muscular, problemas de comunicação emocional são sinais comuns. Muitos casos vêm de traumas, onde o cérebro decidiu desligar o centro das emoções para proteger você. Sentir dói demais. Melhor não sentir nada. Esse silêncio pode ser mais alto que qualquer grito. Não aprender a nomear emoções é carregar um mundo preso dentro de si. Se identificou? Saiba que você não está quebrado, apenas adaptado. Mas chegou a hora de reescrever seu software emocional. Algumas feridas não sangram nem deixam cicatrizes visíveis, mas se manifestam como pensamentos distorcidos. Eu sou um erro, ninguém me ama, sempre estrago tudo. São tatuagens invisíveis que moldam suas emoções e escolhas. Eles não aparecem como vozes claras, mas como uma realidade internalizada que dita a sua vida. A ciência mostra que traumas profundos afetam áreas do cérebro responsáveis pela autorregulação emocional, como o córtex pré-frontal e o sistema límbico, deixando-o preso numa frequência de perigo. Eu aprendi a pedir desculpas até por respirar alto porque achava que tudo era minha culpa. Essas tatuagens mentais são falsas, criadas para ajudar você a suportar a dor. Mas elas não são quem você é e, olha, podem ser apagadas com tempo, cuidado e verdade. Você não está quebrado, está ferido. E feridas, por mais invisíveis que sejam, merecem cuidado, escuta e tempo para cicatrizar.